Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. Eu sou o JM e vamos juntos aqui direto dos estúdios N4 Podcast e hoje temos um tema muito diferente. Hoje vamos falar sobre um tema importante, muitas vezes silencioso. Por que tantos homens ainda têm dificuldades em buscar ajuda psicológica? Mas para falarmos sobre isso, nós temos aqui a doutora Luciana com o nosso convidado. Doutora Luciana. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente no nosso podcast LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. E estamos aqui com o nosso convidado, Dr. Gabriel. Dr. Gabriel faz parte da equipe da LM Alta Performance, atendendo os nossos clientes. Dr. Gabriel, por favor, se apresente ao nosso público. Legal. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Gabriel Oliveira, psicólogo clínico, psicanalista também, especialista em transtorno ansioso e depressivo. Começar agradecendo, o convite da LM Alta Performance. Tenho certeza que, além de um papo muito produtivo, vai ser muito esclarecedor. Desde já, deixo meus agradecimentos. Obrigada, Dr. Gabriel. Agradeço por você ter aceitado o nosso convite. Então vamos lá. Já que nós estamos falando de polêmicas, o podcast Lapidando Mentes para o Sucesso é sempre polêmica. Mas vamos lá, doutor Gabriel, o senhor atende muitos homens na clínica e a gente ouve muito falar que eles têm mais resistência em procurar terapia. O que você tem a falar sobre isso? Legal. O que é importante a gente começar entendendo? Que essa dificuldade do homem em ir aos consultórios, buscar um psicólogo, um psicanalista, um analista que seja, ela tem raízes muito mais profundas. Ela começa desde cedo. Como homem, desde cedo ainda, quando menino, como que ele é ensinado a lidar com as emoções? É fazendo, é agindo, seja em alguma forma de ação. Dificilmente o homem ele é ensinado a lidar com as emoções, elaborando, nomeando os sentimentos, as emoções, colocando para fora. Então, essas raízes, ela é tanto uma questão cultural quanto histórica. Ela vai muito além de uma dificuldade individual. Então, já começar dando um pouquinho dessa introdução para a gente começar a desmembrar. Então, desmembrando isso é que nós temos perguntas. Mesmo com o avanço da sociedade, muitos homens ainda associam a terapia à fraqueza. Ao passo que são ensinados desde cedo a aguentar firme, a não chorar, a resolver tudo sozinhos. Mas até que ponto isso é saudável? Na verdade, não é saudável. Uma vez que a gente pode externar as nossas emoções, transformar todo aquele sentimento em fala, transformar todo aquele sentimento nomeando de alguma forma, ter um analista, um psicólogo para isso é essencial. Então, o que acontece muitas vezes? Ele tem todo esse sentimento, todas essas emoções, de alguma maneira recalcadas. Só que aquilo que ele recalca, todo aquele sentimento, toda aquela emoção que ele não expressa, que ele cala, de alguma forma aquilo não deixa de existir. Aquilo, ela volta. Aquilo que a gente recalca normalmente retorna. Então vai voltar em forma de impulsividade, ansiedade. A pessoa pode se tornar uma pessoa agressiva, ansiosa e muitas vezes ela não sabe por quê. Quando, na verdade, essas raízes, desde lá de trás, estão ali, desde cedo calando, silenciando aqueles sentimentos, aquelas emoções. E, como eu disse, tudo aquilo que a gente recalca vai retornar. Não é porque a gente ignorou aqueles sentimentos, aquelas emoções, que tudo isso vai deixar de existir. Só vai, talvez, se reapresentar num outro momento de uma forma diferente. Diferente. Mas doutora Luciana, para a psicologia, de onde vem essa ideia de que o homem não pode demonstrar fragilidade? Isso já é uma questão histórica. Existe um aspecto histórico no sentido de que o homem era o que trazia os alimentos para casa, ele é que era o homem que ia à caça, era o que trazia toda a parte financeira, vamos dizer. Ainda existe essa questão de que é o homem quem banca a casa, não é? E hoje a gente sabe que não é mais dessa forma que funciona. Então, uma divisão compartilhada de tarefas entre o homem, entre a mulher, tanto em relação à educação dos filhos, quanto em relação à questão financeira. Então, é muito uma questão histórica e cultural do que realmente, como o Dr. Gabriel colocou, uma questão que seja positiva para o homem, né? Questão positiva. A produção hoje já começou a tirar aqui
os seus roteiros aqui para mim. Meu Deus, é papel que não acaba mais. Pessoal, vamos devagar aí, eu tenho 1 hora só de programa. Então, no contexto de contextualizar tudo, né, que engloba todo mundo, a cultura masculina, ela é tóxica? Aí depende, né? Primeiro a gente precisa ir na definição de tóxico. O que seria esse tóxico? Né? Então, é que nós estamos falando de fragilidade do homem, porque que ele não procura o atendimento terapêutico, porque tem essa resistência, igual nós falamos. E o nosso ouvinte aqui quer saber, né? Há uma cultura masculina tóxica, quando eles falam assim, que, igual a senhora acabou de falar, que desde cedo tem aquela... Como que se diz assim, o homem ele é o controlador, ele vai para caça, ele que é o como é que provedor. É? O provedor de tudo. Provedor. Então, e essa cultura masculina ela é tóxica, então, para que o homem possa ou não buscar o atendimento? De certa forma, nós vivemos numa sociedade que é mais machista, né? Que existe essa questão mais machista. A sociedade é assim. Agora, com a evolução, com o caminhar das coisas, mudanças de alguns valores, alguns princípios e hábitos que foram surgindo, o homem passou a integrar cada vez mais essa sociedade, assumindo tarefas que tanto as mulheres assumiam, como acontece o inverso, tarefas que a mulher assume e que hoje ela assume também tarefas que eram dos homens. Então, isso é tóxico, né? Quando a gente fala de tóxico, eu dou um sentido, parece ter um sentido de um aspecto negativo, né? Eu não diria que é uma questão tóxica, eu diria que a busca do processo psicoterapêutico por parte do homem, né? Procurar um psicólogo, procurar uma psicoterapia, ela vem acontecendo cada vez mais porque os homens vêm entendendo o quanto isso é evolução. O quanto isso pode colaborar na vida deles, em tomar melhores decisões, em melhorar os seus relacionamentos, em conseguir também melhorar a sua parte profissional. E tem um aspecto que a gente costuma dizer, talvez o Dr. Gabriel concorde comigo, que quando a mulher está fazendo a psicoterapia, não é? E ela está evoluindo, ela está buscando essa evolução, esse desenvolvimento. O homem, o parceiro, seja namorado, seja marido, ele participando do processo psicoterapêutico e também buscando o seu desenvolvimento, isso é muito bom, para que os dois possam evoluir. Porque senão um evolui e o outro não. Então, quando o homem faz, é importante que a mulher também faça, seja parceira, namorada e vice-versa. Isso colabora para que os dois caminhem juntos e tenham uma evolução, elaborando, trabalhando as suas questões. Então, a importância do homem buscar a psicoterapia é de extrema necessidade hoje. O homem ele também acaba tendo múltiplas tarefas na vida. É cuidar dos filhos, é trabalhar, é ser o marido, ou o namorado, o amigo, os diferentes papéis que a gente assume. E como a gente costuma dizer no ditado comum, uma pessoa psicoterapeutizada é outra coisa, ela é muito mais resolvida. Posso complementar? O que é importante? A gente desconstruir cada vez mais, através das conversas, podcasts, né, como o da LM está dando a oportunidade de falar, de que o homem buscar a terapia não é um sinal de fraqueza, é um sinal de coragem. Porque sentar diante de um divã, de uma poltrona, estar ali aberto, né, vulnerável para ouvir o outro, para se ouvir, para isso tem que ter muita coragem, né? E muitos homens, ainda como uma fala que traz muito machismo, diz: as mulheres são mais fracas, por isso elas buscam mais terapia. Eu discordo, as mulheres só têm uma facilidade maior em admitir as suas emoções para buscar ajuda, né? O homem tem aquele ideal do eu muito rígido, né? De ser sempre completão, né? De que estou completo, de que não preciso de ajuda, de tenho que dar conta de tudo, né? Enquanto isso, inconscientemente, vai ali nascendo um sofrimento psíquico, um adoecimento emocional, nessa dificuldade, nessa resistência em procurar a psicoterapia. Então, diante disso, nós temos aqui. Então, muitos homens dizem: não tenho tempo, não preciso. Isso é uma negação ou falta de compreensão sobre o que é a terapia?
Eu diria que os dois. Né? Os dois. Existem, claro, alguns bloqueios, né, para que o homem não vá e se sente ali, sobretudo, diante de outro homem para pedir ajuda, porque já tem ali com ele de que vou estar sendo fraco, eu vou estar sendo vulnerável de alguma forma, e isso não pode acontecer. Sente que a masculinidade está sendo ameaçada, né? Simplesmente, unicamente pelo fato de pedir ajuda. Então, isso é uma coisa que vem sendo cada vez mais desconstruído. Acredito que ainda a gente tenha um caminho muito longo pela frente para que esse machismo ele seja cada vez mais desconstruído, mas nós temos um início, né? Nós temos aí já um caminho que está sendo percorrido. Tá, então, dentro desse contexto, temos a influência social e a criação desse comportamento. Sim. Sim. O desenvolvimento desse comportamento, não é? Antes existia uma resistência muito maior. De uns bons tempos para cá, os homens vêm percebendo o quanto a psicoterapia colabora. Colabora nas suas relações amorosas, profissionais. Então, vem se traçando um caminho já há algum tempo do homem participar da psicoterapia, buscar o processo psicoterapêutico para ele evoluir, para ele desenvolver, para ele tomar melhores decisões na vida, lidar com as questões do trabalho, profissionais, melhorar as suas relações amorosas, lidar com as crianças, com os seus filhos. Então, eles percebem também com as multitarefas que os homens acabam assumindo hoje, os diferentes papéis, o quanto o processo psicoterapêutico colabora para lidar com essas questões. Então, esse tabu, ele vem se caindo cada vez mais, como o Dr. Gabriel colocou. Essa desconstrução vem acontecendo cada vez mais e os homens gostam muito do processo psicoterapêutico, né? Porque eles veem a evolução, eles veem o quanto isso colabora na vida deles. Pode ir? Por favor. Perfeito. Relaxa. Aqui tudo ao vivo, aqui é assim mesmo, não tem problema, vai ficar destruindo. Então, quer dizer que enquanto o homem evita a terapia, não é só falta de interesse, tem outros motivos por trás? Na verdade, alguns bloqueios e até que o homem chegue na psicoterapia, ele tem algumas barreiras que ele precisa derrubar. Né? Como, por exemplo, é muito comum o homem tentar resolver algumas questões emocionais, psíquicas, no futebol de terça. Né? Então, ele vai ao futebol de terça-feira, ele extravasa ali por alguns minutos e ele acha que tudo foi resolvido. Né? Ele vai assistir ao futebol, ele vai ao estádio, ele grita, torce por alguns minutos, ele extravasa e entende que foi resolvido tudo ali por alguns minutos, durante aquele período de jogo. E quando ele chega na terapia, se é que ele se permite chegar até lá, ele percebe que esse processo de análise ele é muito mais profundo. Né? Ele vai além de 40, 45 minutos, 90 minutos de um jogo, ou de um futebol, de churrasco com amigos diferentes. Claro que tudo isso é importante, tem a sua importância para o homem, mas entender que esse espaço de escuta, de fala, de escuta, sem julgamento, sem preconceitos também, é extremamente importante. É uma escuta diferente, né? Uma escuta treinada, específica, para tentar ajudá-lo. E é por isso que, às vezes, surgem aquelas questões do senso comum de que eu não preciso de psicoterapia, eu converso com a minha amiga. E é como o Dr. Gabriel colocou, a sua amiga, ela é sua amiga, ela não é uma profissional especialista em que vai ter toda uma questão técnica em lidar com você. Então, a amiga, ela vai te ouvir como uma amiga, ela tem a bagagem de experiências dela, ela vai vir com os julgamentos da relação que ela conhece, da sua relação que você tem com ela, seja o homem ou seja a mulher. É diferente de um profissional. Então, um psicólogo, ele é profissional, ele estuda para atuar de uma forma profissional. Então, ele tem as técnicas, ele é treinado, a escuta é diferente. Então, a importância de se ter um profissional competente à sua frente, um psicólogo competente à sua frente, que entende as suas questões, que acolhe. Eu costumo brincar que, às vezes, puxa um pouquinho a orelha também, que faz parte do processo psicoterapêutico, usando a linguagem de uma forma figurada. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação. Como o Dr. Gabriel colocou do futebol, existem vários estudos que no futebol, tanto a torcida quanto os próprios jogadores, utilizam aquele momento para liberarem as suas frustrações, liberarem a sua agressividade.
Então, o quanto isso precisa ser do que eles passaram durante a semana ou o mês. Então, eles querem extravasar ali naquele momento. Então, não é num bate-papo, né? Não é jogando futebol que a gente resolve as questões. Obviamente que isso faz parte da vida e é importante também. Mas o processo psicoterapêutico, você tratar as questões, é um momento, é realmente um comportamento de coragem. Diante disso tudo, de extravasar, você quer extravasar? Vem aqui direto para os estúdios 304 Podcast. Nós estamos aqui na rua Dionísia Alves Barreto, número 500, terceiro andar. Quer aparecer? Venha gravar um podcast aqui conosco, porque bateu aquela fome. E quando bate aquela fome, você sabia que você pode ir direto na Espetaria Galo? Sim, ela fica aqui na Narciso Lini, 204, centro de Osasco, atrás da prefeitura. Uma curiosidade, a Espetaria Galo não tem espeto industrializado. É tudo caseiro. São mais de 90 tipos de espetos prontinhos para você. Bateu aquela fome? Espetaria Galo, o melhor espetinho da região, e nós já estamos atingindo a grande São Paulo. Sabe por que eu falei de fome? Porque quando eu falo em fome, a batata quente explodiu. A batata quente. Agora, doutor Gabriel, ele vai jogar eu tô a batata aqui selecionando, quente, ou pra olha, mim, ou os pra você, homens, ou pros dois. não se preocupem, vocês aí, direto aí, olha, acesse a rede social, não, o canal no YouTube, doutor Gabriel vai responder todas essas perguntas aqui que a produção hoje me deixou selecionando tudo. Então, vamos lá. Para vocês, psicólogos. Às vezes, a mente é um labirinto, cheio de sombras sem fim, sem abrigo, e o peso do silêncio é imenso. E o grito interno se perde, fica perdido. Diante disso, como a ideia de masculinidade impacta o modo com que um homem lida com a dor emocional? Gostei dessa pergunta. Uau! Ótimo. Essa é boa. Gostei dessa aqui, ó. Se preocupe não, que vai responder aqui e lá no nosso chat ao vivo também será respondida essa questão aí para delinear todos os detalhes. Eu vou iniciar, doutor Gabriel, e veja depois para complementar. Pessoal, é o seguinte, a dor emocional masculina. Muitas vezes o homem procura camuflar isso, ele não demonstra, ele não procura trazer essas emoções. Então, como é que ele expressa essas emoções? É extravasando no futebol, às vezes é tendo um comportamento de impulsividade, não tendo muitas vezes o controle dessa gestão emocional. Então, ele procura negar aquele sentimento, negar as emoções que ele está sentindo. O que isso é muito ruim, porque é ao contrário, né? A gente precisa trazer esses sentimentos para elaborar, para ser trabalhado, e aquilo se resolve e segue-se adiante. Então, eu vejo que o homem ele tem uma característica em que ele não quer demonstrar aquelas emoções. Então, até por uma questão da sociedade, ele é sempre o homem, o resolvido, né? Tem aquela questão de que eu sou macho, e ele procura negar essas situações. E o que é muito ruim para o convívio da sociedade, para o convívio da parceira, com os amigos, com as pessoas que têm uma intimidade maior com ele, né? Então, eu percebo que tem essa diferença, ao contrário da mulher, que ela já consegue se expressar muito mais, colocar isso de uma forma, às vezes, até mais leve. Isso não significa que também ela não se expressa, às vezes, de uma forma agressiva ou não consiga lidar com essa gestão emocional. Doutor Gabriel, fique à vontade. Sim. O que é importante a gente entender também. Existe uma tentativa, eu diria que muitas vezes até inconsciente do homem, em minimizar as suas dores, em minimizar os seus problemas. Então é muito comum o homem procurar ir até a clínica e vou dar um exemplo muito clássico, um problema de dormir. E aí, conversando, você pode perguntar, né? Mas desde quando você teve esse problema, né? Essa dificuldade de dormir, que é um problema do ponto de vista físico e emocional, essa questão da insônia, essa dificuldade de dormir. Estou assim há 2 anos, mas é só um probleminha, né? Eu vou tomar um remedinho, sempre no diminutivo, né? Uma tentativa inconsciente de tentar diminuir aquele problema, aquela angústia. Não, é só um remedinho. Eu vim aqui só porque a minha esposa pediu, tá? Mas é só um remedinho, vai tudo ser resolvido. Ele vai tentando minimizar, trazendo para um ponto de vista muitas vezes
físico, né? Aquela questão física para ele muitas vezes está bem alinhada, mas ele insiste, né? Como forma de não ter que encarar isso de um ponto de vista emocional, de um ponto de vista psíquico. Então, essas tentativas inconscientes de minimizar o problema, minimizar a angústia, é clássica já até do homem. Realmente, doutor Gabriel, realmente. Então, vamos lá. Então, diante desse empate técnico, o que costuma ser o ponto de virada que leva o homem finalmente a buscar ajuda? Quer começar? Olha, eu percebo que é quando a esposa chega e fala, vai buscar psicoterapia, precisa, é necessário, e aí a esposa ou a namorada fala, por favor, intima e fala, por favor, vá buscar um processo psicoterapêutico, porque eu já não aguento mais, eu preciso que você se ajude para nos ajudar. Então, eu vejo que essa é uma questão em que os homens também buscam o processo psicoterapêutico, ou quando ele realmente tem a consciência de que, olha, é importante, eu preciso do processo psicoterapêutico para me ajudar. E um outro aspecto também que eu vejo é quando ele entra em burnout. Em burnout ou problemas profissionais ali que envolvem questões emocionais e ele não está conseguindo lidar. Então, eu percebo que é muito quando ele já, olha, não tenho mais o que fazer, já não sei mais o que eu faço, já não sei mais para onde eu corro, e aí ele busca o processo psicoterapêutico. Ou realmente quando ele toma consciência de que é importante e o quanto faz diferença na vida dele. É até importante, Luz, que você comentou, porque o homem antes, ele esgota todas as suas possibilidades de lidar com aquele sofrimento. Quando não dá mais mesmo, quando ele chegou num estágio de um sofrimento psíquico tão forte, num esgotamento emocional tão grande, aí sim, né? Muito mais por necessidade do que propriamente por uma escolha consciente. Ele está indo ali porque ele já não sabe mais para onde ir. Né? Então, aí sim, né, na grande maioria dos casos, é onde ele decide buscar essa ajuda. Quando já não tem mais caminhos, né, a ser trilhado, agora eu vou tentar, né, para ver se dá. Então, vamos lá, né? Ó, essa aqui eu gostei. Essa pergunta aqui é... Eu gosto quando nossos ouvintes mandam perguntas assim. Acho que eles estão me seguindo aí, né? Eles estão romantizando tudo aqui, ó. Bom, a psicologia é um caminho que se abre à frente. Estou correto? Com portas que aos poucos se revelam. A ajuda surge discreta e paciente. E com ela, a dor começa a desvanecer. Como amigos, parceiros ou familiares podem incentivar sem pressionar? Tô falando, não, os caras aqui são terríveis. Caros e caras, tá bom? Sim. Fazendo com que aquela pessoa vá tomando consciência, né? Sejam homens, sejam mulheres, mas com que vá tomando consciência da importância do processo psicoterapêutico, que vá conseguindo nomear essas emoções, identificar comportamentos que eles estão tendo, que estão percebendo que estão sendo prejudiciais, tanto prejudiciais para ele mesmo, quanto também para as pessoas que convivem. Então, eu vejo que é muito mais conscientizando, conversando e fazendo com que eles se percebam, aumente essa autopercepção do quanto o comportamento deles ou como está se manifestando aquelas emoções, aqueles sentimentos, decisões, o quanto está sendo prejudicial ou o quanto poderia ser melhor. Eu gostaria de pegar o gancho do incentivar sem pressionar. Isso. É importante entender que a terapia não tem que ser olhado como algo punitivo. Do tipo, o relacionamento está muito ruim, vai buscar então a terapia. Você não se comportou bem hoje, falando para uma criança, então você vai para a terapia. Né? Porque antes de iniciar a terapia, a criança ou o adulto já cria um bloqueio e enxerga aquilo como uma correção. Né? E não como um espaço de abertura, de escuta, de acolhimento, de afeto, enfim, eu posso passar aqui várias horas até atribuindo vários nomes para dizer que não utilizar a terapia como algo punitivo. Né? A criança teve um problema na escola. O que eu falo para ela? Você vai para a terapia, você está se comportando muito mal, você tirou notas ruins. Traga de uma forma um pouquinho mais clara. Vamos buscar a terapia.
né? Vamos entender o que está acontecendo. Sim. Vamos nomear esses sentimentos. Por que será que veio essa nota ruim nesse momento? O que está acontecendo? Vamos lá tentar entender um pouquinho dessa sua angústia e não como algo punitivo, né? Como um castigo, né? Propriamente dizendo. E até porque o processo psicoterapêutico, ele não é só para resolver problemas. Ele é a busca de um autoconhecimento, ele é uma evolução, é um desenvolvimento. Então, a gente não busca psicoterapia só quando a gente está com problema. Mas, como eu sempre digo aqui nos nossos podcasts, o processo psicoterapêutico, ele é extremamente importante para a evolução, para desenvolvimento, para autoconhecimento, para tomar melhores decisões, para ter uma qualidade de vida melhor, enfim, todos esses aspectos benéficos que a psicoterapia traz, né? Então, às vezes as pessoas têm a ideia, quando eu estou com um problema, aí eu vou buscar a psicoterapia. Não! A psicoterapia é um processo contínuo ali, né? Em que é importante estar com essa psicoterapia em dia para a sua evolução. Evolução em todas as áreas da sua vida. Pois é, o pessoal está romântico mesmo. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza. Então, é coragem de se reerguer ou florescer? É dar ao seu ser um novo começo? E o sofrimento e a chance de resolver tudo? Como que a psicoterapia, a psicologia age nesse sentimento? Nós estamos falando assim, pessoal, nós estamos falando dos homens aqui, que é o tema de hoje, mas as mulheres também estão inclusas, tá? E crianças também, sim. Idosos também. Então, como é isso? Legal. E quando a gente fala de coragem, né, não é só aquela coisa que eu vou em frente, falo o que eu penso, não. É coragem também de reconhecer, sair desse lugar de controle, abdicar do espaço de eu, ou melhor, do lugar de controle, né, de eu dou as cartas. Porque você sabe como você vai entrar, mas você não sabe como você vai sair. Né? Isso, e quando a gente fala de homens, é muito ameaçador para alguns homens. Poxa, como é que eu vou admitir, né? Sobretudo para outro homem, que eu não estou me sentindo bem, que eu estou precisando de ajuda, que o que eu estou fazendo está errado, que o que eu estou fazendo está trazendo sofrimento para outra pessoa, que o meu comportamento tem falhas. Né? Para o homem, muitas vezes, isso é o fim do mundo, né? O pior dos cenários. Porque muitos ainda têm aquele ideal do eu muito rígido, né? De estar sempre certo, dessa cobrança de ter que corresponder sempre. Né? Então, acho que vai um pouquinho nessa linha do que você perguntou. E é isso, é estar aberto, trazendo para a consciência o quanto esse processo psicoterapêutico pode colaborar. Quando o Dr. Gabriel fala dessa coragem, não é? É uma coragem em assumir os seus erros, é uma coragem em descobrir outros caminhos, uma coragem em pensar de uma outra forma, em elaborar aquelas questões que aconteceram, que estão acontecendo, olhando por um outro viés, muitas vezes, para um outro lado, de que a própria pessoa ali não conseguiu ter essa percepção. Então, esse profissional, esse psicólogo, ele pode colaborar nesse sentido. Então, eu vejo que a psicoterapia ela está muito associada a algumas palavras como descoberta, coragem, né? Evolução, querer buscar, querer ir além e também, muitas vezes, sair desse sofrimento psíquico. Então, isso é o processo psicoterapêutico realizado por um profissional, um psicólogo competente. Então, vamos lá. Essa aqui me pegou. Há diferenças entre como homens e mulheres vivenciam o processo terapêutico? Posso? Por favor, Dr. Gabriel. Bom, eu acredito que sim, né? Porque o homem, como eu disse, existem algumas barreiras para ele lidar com esse sentimento de angústia, desse sofrimento, e uma delas eu busco ali muitas vezes no outro homem, até como um ato, acredito que seja muito mais inconsciente, um amigo. Então, essa identificação que ele coloca ali inconscientemente para não lidar com as reais angústias, os reais motivos que fizeram com que ele busque a terapia. Então, é muito comum, por exemplo, um homem buscar a terapia e, ao invés de tratar o real motivo dele estar ali, ele fala que, poxa, não sei se você viu, o meu time perdeu essa semana. Né? E ele vai se afastando.
daquele possível lugar de angústia, porque terapia é também lidar com as angústias. Então, ele coloca algumas barreiras para se afastar o máximo que ele puder de tudo isso. Então, ele fala do barzinho, né, que ele teve com os amigos. Claro que é importante falar da rotina, mas o real motivo ele vai ficando escondido. Ou melhor, ele vai sendo escondido. Acredito que seja muito mais uma manobra inconsciente ali para tentar se afastar cada vez mais da real angústia. E quando a gente fala das mulheres, né, essa busca do processo psicoterapêutico das mulheres e como elas vivenciam, né, obviamente a gente pode encontrar, sim, resistências por parte das mulheres também, né? E eu vejo que talvez elas consigam colocar muito mais, ou às vezes elas vêm numa postura muito rígida, muito firme, né? Ou muito eu estou correta disso e não quer abrir mão, não quer com que esteja aberta para conseguir enxergar e pensar de uma forma diferente, enxergar aquele fato, aquela situação de uma forma diferente. Ou às vezes ela pode vir muito melancólica, né? Então ela chora, ela coloca as questões dela, porque o processo psicoterapêutico é um momento, aquele momento é do cliente aquele momento. Então ele coloca as questões dele, nós estamos ali para ouvir aquele cliente e trabalhar as questões com que ela vai trazendo, que a gente vai identificando também. Então, as mulheres muitas vezes trazem questões em relação aos filhos, em relação a ela mesma com o trabalho. Então, talvez não se tenha que quebrar algumas resistências, como talvez com os homens precisa acontecer, como o Dr. Gabriel colocou, de querer fugir daquela angústia, daquele real sofrimento do que está acontecendo. Então, pode ser que ela venha já com uma questão um pouco mais aberta em querer trabalhar essas questões, mas isso também depende do perfil de cada pessoa, de cada mulher, de cada homem. Não, então, olha essa pergunta aqui, eu adorei. Produção, vocês hoje estão demais. Dr. Gabriel, quando se fala em psicologia, sempre há uma referência a uma psicóloga, mulher. Sim. Homem sempre é relacionado à psiquiatria. Entendeu? Há uma diferença grande neste sentido. Sim. Aí a pergunta é como que o senhor, como psicólogo, que atende homens e mulheres, desmistifica esse mito, e como normalizar o autoconhecimento emocional entre homens, especialmente nas empresas, porque os homens sempre têm aquele negócio. É o alfa, a empresa vai trazer dinheiro para casa, que, né, sempre toma conta de tudo. E família. Sim. Essa foi por etapa. Vamos por partes, não é, doutor Gabriel? Capricho. Muita coisa numa pergunta só. É para descontrair, porque Sim. o tá muito... Não, primeiro que não é um mito, é uma realidade. A psicologia exato. ainda é muito atribuída a uma profissão majoritariamente de mulheres. Né? Tem toda uma questão histórica, né? Que, enfim, a gente precisaria de mais tempo para poder falar. Temos tempo, pode falar. Só um breve resumo. Mulheres, antigamente, tempos dos bisas, tataravós, ficavam mais em casa do que os homens. Né? O que se subentendia naquela época? Que era uma profissão de quem poderia ficar em casa. Né? De que ali elas teriam mais tempo, por passar mais tempo em casa. Então, é uma profissão que ficou muito associada a mulheres, muito mais por essa questão histórica, cultural, de que mulheres estão em casa. Né? Mulheres talvez tenham mais facilidade para falar de sentimento do que homens. Né? Então, foi uma profissão que, com o tempo, acredito que hoje esteja sendo muito desconstruído também, mas ainda é uma profissão muito atrelada a mulheres. Até uma curiosidade, outro dia eu estava no Instagram, sigo algumas páginas de memes, e normalmente os memes que vêm quando a sua psicóloga, quando a minha psicóloga fala, sempre num tom feminino. Dificilmente o meme ali, ou alguma coisa da internet vem, quando o meu psicólogo... Né? Quando o meu psicólogo falou, normalmente, na verdade é muito comum ver que tanto publicações quanto a própria profissão em si ainda é muito associada como uma profissão majoritariamente feminina. Feminina. Então, e como normalizar o autoconhecimento
autocuidado, autoemocional. Nossa, tem tanto alto aqui que eu estou ficando baixo. Do lado emocional entre os homens, principalmente naquele que nós falamos, nas empresas e na família, né? Porque entre os amigos ele sempre vai estar descolado. Mas esse emocional descontrolado, empresa e família. Tá. Primeiro é importante... Agora falando com psicólogo. Sim. Pessoal, tá vendo? Psicólogo. Primeiro é importante entender que o autoconhecimento ele se dá através da própria prática, né? Do permitir-se se conhecer. Né? Como eu posso trabalhar o autoconhecimento uma vez que eu castro a minha própria fala? Né? Que eu não permito falar, ou melhor, que eu não permito me ouvir. Né? Qual a possibilidade disso acontecer? Né? Você se distancia muito do autoconhecimento uma vez que você não se abre, não só para ouvir o profissional que está ali do outro lado, mas para se ouvir também. Né? Não à toa, e aí acho que vou voltar um pouquinho antes de seguir nesse raciocínio. Não à toa, muitos homens tentam fazer isso de forma aleatória com amigos, colegas, falando, né? Mas quando é num cenário terapêutico, onde ele sente que está sendo analisado, ele tenta fugir. Né? Mas num cenário que ele sente que ele não tem esse tipo de olhar clínico, ele se abre. Ali também está acontecendo um autoconhecimento. Mas, claro que de uma forma senso comum. Você vai ter julgamentos, preconceitos, todo tipo de julgamento ali, por mais que não seja falado, você vai sentir no seu colega, no seu amigo. Então, estar com alguém que vai suspender todo tipo de preconceito, julgamento, isso te deixa muito mais leve para poder trabalhar esse autoconhecimento, essa autopercepção de si. Né? Então, o cenário terapêutico ele é insubstituível. Né? Você pode trazer várias ferramentas, conscientes ou inconscientes, para tentar fugir dali, mas a melhor opção ainda é você buscar a terapia. A terapia. E existe também uma questão, quando você fala, JM, do aspecto como trabalhar este homem que busca o processo psicoterapêutico com um psicólogo em relação à questão empresarial, em relação à família. Então, a gente trabalha muito esse aspecto de identificar as emoções, fazer a gestão emocional, também identificar o que é que está acontecendo no cenário ali, tanto no ambiente familiar quanto na empresa, para que ele lide com essas situações, porque o cenário familiar não vai mudar, o ambiente empresarial não vai mudar, mas identificar, ensinar técnicas, mudanças de comportamentos, aumentar a autopercepção, para que ele fale, opa, aqui é diferente, ele consegue trabalhar essas questões, ele não consegue mudar o ambiente, mas com o processo psicoterapêutico, com a busca do autoconhecimento também, ele consegue lidar melhor com todas essas situações e esses ambientes que você colocou, tanto da família quanto empresarial. Bom, doutor Gabriel, tem uma pergunta aqui, eu vou fazer essa pergunta aqui, mas... Doutor Gabriel, o senhor falou muito sobre preconceito e preconceito. O nosso, não vou falar o nome, ele faz a seguinte pergunta. Eu tenho medo de falar que eu vou a um psicólogo, principalmente, psicólogo, porque os meus amigos relacionam isso que só o público LGBT, ou seja, eles ficam fazendo bullying de que só gay procura psicólogo para falar, e não um homem. Isso é um tabu também? É um preconceito, um preconceito? Eu diria que é os dois. Os dois, total os dois. E são totalmente errôneos. Né? Da onde ele tirou essa ideia que só o público LGBT é quem busca terapia? Né? Primeiro, seria importante entender isso, porque é uma inverdade. Não seria essa contextualização da sociedade, logo no começo, como nós falamos lá de... mesmo com o avanço da sociedade, muitos homens ainda associam a terapia à fraqueza? Também. Seria, voltando lá no início? Também. E só colocando uma questão aqui, este cenário que você trouxe, ele já não acontece tanto dessa forma. É muito... Hoje, os homens, apesar de existir o
um preconceito, né? Eles já estão muito mais abertos, né? Enxergar a psicoterapia como uma coisa positiva, favorável, né? Existe, às vezes, essas comparações, como você colocou, do LGBTQI+, mas isso já está muito mais ultrapassado e muito mais elaborado pela figura masculina. É a visão que eu tenho, doutor Gabriel. Não sei como é que você vê essa questão. Eu concordo. Muitas vezes falar de sentimento ficou associado muito mais por conta de um machismo também. Tentam menosprezar, diminuir as pessoas que falam de sentimento, né? Então, não à toa, e aí a gente volta a falar um pouquinho da questão do homem na terapia. Desde cedo, quando um menininho ali de 7, 8 anos, quando ele chora, uma das primeiras coisas que ele ouve vai chorar igual a menininha? Né? Olha o bloqueio, olha a resistência que isso vai criando naquela criança de falar de sentimentos. Né? Já é visto falar de sentimentos como algo pejorativo, algo ruim. Né? Então, ele vai encarando tudo isso como? Ele vai lidar com sentimentos de várias formas possíveis. Nunca falando. Né? Ele vai tentar lidar com aquele sentimento de qualquer outra forma. Explodindo, reagindo, agredindo, insultando, ficando ansioso. Olha as formas que ele encontrou de lidar com esse sentimento. Da pior forma possível. Né? Quando, na verdade, se ele se abrisse, né, ali para poder sentar, conversar, talvez tudo isso seria muito mais pacífico. Né, do que de uma forma tão explosiva assim. Ok. Então, viu, gente? Sem perguntas polêmicas aqui, porque aqui não tem polêmica. Porque, se você quer aparecer, vem direto aqui para os estúdios 304 Podcast. Nós estamos aqui na rua Narciso Turino 204. E esse podcast, LM Alta Performance Lapidando Mentes, é um oferecimento da Espetaria Galo, o melhor espetinho da região. Bateu aquela fome? Aquele espetinho está saboroso, diretamente quentinho. Pode chegar na sua residência, porque eles têm delivery. Só você chegar na rua Dionísio Alves Barreto, no 304, no estúdio 304, porque nós vamos ter espetinho aqui. Então venha para cá, que vamos ter espetinho aqui para o nosso público comer. Tô gostando disso, hein, doutor Gabriel? Conversa tá com cheiro bom. Espetinho tá aqui com cheiro bom. no estúdio 304. Tô gostando dessa ideia. Gostando dessa ideia. E aí, doutor? Quando ele finalmente chega à terapia, como costuma ser o processo? Vamos lá, o homem realmente... Vou para terapia. Como costuma ser o processo? Na verdade, o que é muito comum, como a doutora Luciana já disse, é que a esposa faça isso por ele, que a filha, o filho faça isso por ele. Dificilmente ele vai por livre, ali, espontânea vontade. Normalmente com a forte indicação de alguma outra pessoa. Então, quando ele chega ali na clínica, ele chega no estado psíquico, como a gente comentou também, totalmente desgastado, né, muito cansado, exausto de ter de lidar com tudo sozinho, ou melhor, porque ele acreditava que tinha que lidar com tudo isso sozinho. Muitas vezes a esposa está ali do lado, né, prontamente para ouvi-lo, né, acolhê-lo, mas por conta desse ideal do eu muito rígido, de achar que tem que lidar com tudo sozinho, né, ele não procura ajuda. Né, e quando ele procura, ele chega nessas condições totalmente precárias, emocionalmente falando. E o que é curioso falar? Que, até uma observação, para o homem é tão difícil admitir os sentimentos, procurar um psicólogo. Quando a gente repara, quando a gente observa ali o índice de suicídios, por exemplo, ele é muito maior por parte dos homens do que por parte das mulheres. Para você ver, olha como a resistência é tão grande. Muitos homens preferem tirar a própria vida do que pedir ajuda. Dá para ter uma percepção do quão rígido é para alguns homens ter que pedir ajuda. Né? Eu tiro a própria vida, mas eu não consigo pedir ajuda. Né? Por conta, além dessa dificuldade, desses preconceitos em pedir ajuda, muitas vezes ele atenta ali contra a própria vida do que pedir ajuda para um profissional. E quando este homem busca o processo psicoterapêutico, o primeiro aspecto que a gente precisa ir trabalhando é acolher. É ir criando vínculo. Toda essa questão que o doutor Gabriel
colocou, né, do acolhimento, do criar o vínculo, ele percebendo que não precisa atuar nessa rigidez, né, e desconstruindo alguns pensamentos, algumas questões que ele aprendeu ali na educação e até com a sociedade, de que ele sempre precisa ser o forte, ele sempre é um macho, ele sempre precisa esconder as suas emoções, que as coisas precisam ser daquela forma. Então, o primeiro aspecto, né, que vai sendo trabalhado, é ele entendendo essas questões de que ele é um ser humano. Então, criando-se o vínculo, a aliança afetiva que é feita com o próprio psicólogo, ele se sentindo à vontade para falar, sendo acolhido. Então, esses são os pontos principais para se iniciar um processo psicoterapêutico. Olha, agora eu tenho uma pergunta aqui que gostei. Está falando de sabotagem. Quando o homem aceita ir no processo psicológico, porque foi convencido a ir, aí, na sessão, ele sabota tudo. O que acontece? Existe uma grande possibilidade dele sabotar o próprio processo. Mas existe a possibilidade, por mais que ele vá na terapia ali por meio de terceiros, que ele se abra para o novo. Né? Existem essas duas vias. Né? Ele pode chegar ali muito rígido e, com o tempo, desconstruir essa rigidez. Isso é muito comum, inclusive, acontecer. Um paciente, eu estou indo porque a minha esposa praticamente me obrigou. O paciente está na terapia há 5 anos. Né? Ele conseguiu desconstruir, ele rompeu essas barreiras. Por mais que ele tenha chegado até ali de uma forma talvez não tão espontânea quanto poderia, ele chegou. Né? Muito pior, muitas vezes, do que ir de uma forma fechada é não ir. Né? Então, só dele estar indo àquele local, se propor a tentar ouvir, se dar essa oportunidade de escuta do outro, de si próprio, a gente já tem meio caminho andado, né? Por assim dizer. Enorme. Porque se ele não for, as chances são praticamente zero. Um ganho enorme. Praticamente zero. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Gabriel. Dr. Gabriel, nós sabemos que você atende tanto homens e mulheres aqui com a equipe da LM Alta Performance, com os nossos clientes. E eu gostaria de saber como é que você percebe essa questão do atendimento com homens e do atendimento com mulheres, né? Como é que é isso para ti? Eu imagino que, por ser homem, exista uma identificação de homens querer psicólogos homens. Isso pode acontecer ou não, a gente vê aqui na demanda da empresa, não é? Pode ser por homens ou não, mas talvez exista essa identificação maior de homens querer ser atendido por psicólogos homens, né? Eu sei que você atende também muitas mulheres. E como é que você vê essa questão do atendimento com homens, com mulheres? Como é que você enxerga o processo ali, a busca da psicoterapia por eles? Primeiro é importante a gente entender que é uma coisa que vai muito além do sexo e muito além do gênero. Né? Essa identificação ela pode acontecer tanto com homens quanto com mulheres. Né? Vai muito do que a pessoa está disposta a trabalhar ali naquele momento. Né? Claro que a identificação por parte dos homens ela pode ser bem trabalhada, bem usada nesse sentido. E existe também, apesar do sexo ser diferente, essa identificação com mulheres. Né? Mulheres que se sentem extremamente confortáveis falando de sentimentos, de emoções, com homens. E tem homens também que se sentem extremamente confortáveis e tranquilos para falar de sentimentos e emoções justamente com mulheres. Né? Então, vai muito além de uma questão do gênero, do sexo. Está muito atrelado a uma questão individual de cada um. Né? Isso que a gente sempre considera também. Excelente trazer essa questão. Acho extremamente importante, porque às vezes existe essa preferência de que quero homens ou quero as mulheres, e vai muito mais em relação ao profissional, dela ter essa identificação com o profissional, independente dele ser homem ou mulher. Muito bem. Então, o que vocês diriam? Assim, que existe uma transformação quando o homem se permite esse processo? Sim, e como existe essa transformação? Eu costumo dizer que ele se torna um homem melhor.
Ele se torna um homem que ele consegue lidar com as suas emoções, ele consegue ter um relacionamento amoroso melhor, casamento, as suas relações com seus filhos. É impressionante a mudança que o homem tem também como processo psicoterapêutico, porque ele vai conseguindo identificar alguns comportamentos que não precisa ser daquela forma. Ele se percebe, a autopercepção dele é muito maior. Ele consegue encontrar melhores estratégias de como lidar, um autoconhecimento muito maior. Nossa, é outra coisa, porque ele se libera daqueles tabus, ele se libera daquela casca que ele se colocou, né? Que ele precisa ser rígido, que ele precisa ser o homem da casa sempre. Então, ele se torna uma pessoa muito melhor. E os benefícios são grandes, tanto para ele quanto para quem convive com ele. As transformações, elas são muitas vezes até evidentes. E até para dar um pouquinho mais talvez de ênfase, eu não sei se vocês, os nossos ouvintes, já viram, por exemplo, alguns famosos falando de como era antes da terapia e como era depois, pós-terapia, né? De passar durante esse tempo em análise. Muitos pacientes não querem nem ter alta, né? Querem continuar na análise, na terapia, o resto da vida, né? Porque sentem que houve essa transformação de forma muito forte, de forma muito individual, característica, e querem continuar se transformando. A transformação, ela não tem que estar associada necessariamente com algo ruim. Existe o transformar para o bom, para o positivo também. Então, eu diria que, sem dúvida, essa transformação ela acontece. Exatamente. Quem conta um conto, conta. De quem conta o conto pode ser contado por aquele que quer contar. Por quê? Procurar a terapia no meio do caos, quando o peito era quase um quarto fechado e o amor por si próprio foi apagado, sussurrando baixinho: psicólogo, venha me salvar. Buscar terapia não é um sinal de fraqueza, é um ato de coragem de quem se entende, quer se curar e se tornar melhor. E o momento de poesia é porque o nosso tempo está acabando. Então, doutor, se o senhor pudesse deixar uma mensagem para os homens que ainda têm resistência em buscar terapia, qual seria essa mensagem? Qual seria esse momento do senhor falar para eles? Procurem terapia antes do suicídio, igual o senhor falou aí. Legal. Não esperem atingir condições emocionais, psíquicas extremas para buscar terapia. Não há fraqueza em pedir ajuda. A coragem, a hombridade em buscar essa ajuda, em solicitar ajuda profissional. A sua masculinidade, ela não vai estar sendo diminuída, não vai estar sendo afetada. Muito pelo contrário, você vai se dar essa oportunidade de enxergar as coisas, de enxergar o mundo de forma muito autêntica, de forma mais genuína, de forma própria, por assim dizer. Então, não esperem, né? Busque a terapia. Não minimizem o sofrimento de vocês. Além do outro validar o seu sofrimento, valide o seu próprio sofrimento, valide as suas próprias emoções. Você, se durante muito tempo teve que castrar, anular as suas emoções, hoje você não precisa mais. Né? Você tem profissionais prontos, aptos a buscar, a te ajudar a lidar com essa angústia. Ah, Gabriel, mas eu fui no primeiro psicólogo e não gostei. Vá no segundo, vá no terceiro, dê uma chance. Não é uma chance para o profissional. Sobretudo, sim, para o profissional, mas dê uma chance para você, né? Poder se ouvir, poder ressignificar, poder dar novos sentidos àquilo que um dia te fez sofrer. Hoje você tem essa oportunidade. Aproveite. Então, doutora, os nossos agradecimentos, nossas redes sociais aí do LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. E vai dar algum spoiler aí sobre o nosso próximo convidado? É surpresa. Nossa próxima semana com o podcast LM Alta Performance teremos uma grande surpresa, pessoal. Aguardem. As nossas redes sociais, nós temos o @lm.altaperformance. Nós temos o nosso site, que é lmaltaperformance.com.br. Estamos no LinkedIn, Facebook, você sempre encontra a gente com LM Alta Performance.
Gostaria de agradecer aqui o Dr. Gabriel, o nosso psicólogo também, que faz parte aqui da equipe LM Alta Performance, que atende adultos, tanto mulheres quanto homens. Obrigada, Dr. Gabriel, por ter compartilhado aqui com a gente todo o seu conhecimento, toda a sua fala. Gostei demais da mensagem que você deixou aqui para o nosso público, entender essa questão da psicoterapia associada, às vezes, muito a essa resistência que os homens têm, e o quanto é produtivo, o quanto é corajoso buscar o processo psicoterapêutico. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, viu? Pessoal, obrigada. Agradeço a presença aqui de vocês, estar nos ouvindo. Vocês podem ouvir o nosso podcast também no Spotify, podcast LM Alta Performance, quanto também no YouTube LM Alta Performance. Gostaria de agradecer, primeiramente, a Luciana, produção, toda a equipe da LM Alta Performance. Gostei muito do papo, estou aberto para os próximos e sempre que quiserem, estou à disposição. Vai ser muito bem-vindo. Falar em próximo, vai ter próximo mesmo, porque eu não sei se o senhor vai ter que responder, olha, produção, devagar aí, que hoje cada dia aumenta mais os meus papéis aí. E o celular também. Então, o nosso podcast de hoje, LM Alta Performance Lapidando Mentes para o Sucesso, foi um oferecimento da Espetaria Galo, o melhor espeto na região de Osasco. Ela está ali na Narciso Stulini, número 204, atrás da Prefeitura de Osasco. Quer aparecer? Venha com a gente aqui no estúdio Podcast 304, na Dionísio Alves Barreto 500. Se você está ouvindo esse programa de hoje, isso é algo que deve entrar dentro de você. É algo que tem que sair de você e você precisa desta atenção. Saiba, pedir ajuda é o primeiro passo para o recomeço. Até a próxima.